Boa noite a todos e todas. Quem fala é o professor Robson Arruda de Araújo. Hoje é o dia 16 de dezembro de 2025. A gente vai iniciar o nosso segundo encontro síncrono do componente da unidade curricular Gestão da Escola Profissional e Tecnológica Integral e Integradora, que compõe, né, o curso de gestão na EPT, certo? Agora eu vou compartilhar a tela com vocês para iniciar a aula. Caso vocês tenham algum tipo de dúvida, queiram falar alguma coisa, registre no seu chat, que a gente vai poder discutir ao final da aula. Eu vou abrir um espaço, tá bom? Vou já compartilhar agora a tela com vocês, e a partir desse momento eu paro de visualizar aqui o painel aqui de comum. Bom, gente, essa é a segunda aula síncrona, como eu já tinha dito, compõe a unidade temática Gestão para EPT na Escola Integral Integrada da Especialização em Gestão na EPT, e essa aula intitula-se Experiências na Gestão da Escola EPT Integral e Integrada. Eu vou estar me baseando nessa aula, sobretudo no capítulo 3 do material didático, que é um capítulo que trata mais aprofundadamente sobre o conceito de politecnia e a proposta, a perspectiva politécnica da educação profissional e tecnológica. Eu gosto bastante, já tinha elogiado na aula anterior, a forma como este material didático está escrito, porque ele traz bastantes exemplos e ilustram, né, algumas experiências que desenvolveram os conceitos que nós estamos estudando aqui neste curso, tá? Então, essa aula vai ser dividida, como sempre eu faço, em 3 momentos. O primeiro é uma revisão daquilo que está sendo discutido no capítulo 3 do material didático, né, sobretudo sobre a questão de eixos organizadores da gestão da escola EPT, né, da escola politécnica. Em seguida, a gente vai trazer aqui pelo menos 2 ou 3 experiências de IPT, integral e integrada, que materializam, né, que exemplificam esses eixos organizadores da gestão da escola politécnica. Por fim, eu vou explicar a segunda atividade avaliativa, que tem a ver também com relatos de experiências, e aí eu explico um pouco mais à frente, tá? A segunda atividade avaliativa, que, repito, estará disponível no ambiente virtual a partir do dia 18, uma vez que a gente está concluindo, né, a primeira atividade, cujo prazo inicial se estende até amanhã, dia 17. Então, pessoal, aqui sobre os eixos organizadores da gestão da escola politécnica, o autor traz 3 eixos, né, dessa gestão da escola politécnica, né, que são 3 desafios. E também trata, como todos os capítulos, em todos os capítulos ele faz, traz algumas questões que são essas questões geradoras, né, ou questões norteadoras do capítulo. Os 3, a gente vai tratar aqui justamente de cada um desses 3 eixos organizadores. O primeiro dele é o currículo integrado, o segundo é a participação popular com auto-organização coletiva, e, por fim, terceiro, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Sobre o currículo integrado, o autor traz, logo no início do terceiro capítulo, a seguinte questão: de que forma a política curricular fornece elementos para pensar um acompanhamento do trabalho pedagógico adequado na EPT integral e integrada? Aqui eu me sinto muito à vontade de tratar, porque nos últimos anos, pelo menos desde que eu estou no Instituto Federal, esse debate sobre o currículo integrado é o debate que forjou a minha concepção de educação profissional e tecnológica e também a minha atuação dentro da EPT, né? E esse elemento da política curricular, que é um elemento, e aqui a gente pode pensar um currículo desde aquilo que a gente pensa como o currículo oficial, definido pelos governos, pelas instituições de poder, até aquele currículo, né, no chão da escola, né, desenvolvido pelos professores em conjunto com os alunos, né, mas também a própria gestão trabalha, né, com algum tipo de política curricular. E exatamente essa questão, né, como que essa política curricular pode fornecer elementos para o desenvolvimento de uma escola,
né, uma EPT integral integrada. Logo a seguir, a gente vai tratar sobre, o autor traz uma questão sobre a questão da participação popular e da auto-organização coletiva. Como as demandas da classe trabalhadora, e eu diria dos movimentos sociais e da própria comunidade na qual se insere, do interior da qual se insere a escola, são articulados ao projeto político-pedagógico da EPT Integral Integrada. E qual o papel da gestão nessa articulação, né? Como que a gestão ela é capaz, né, de integrar, de articular as demandas da classe trabalhadora, dos movimentos sociais, das comunidades, né, ao próprio espaço e ao dia a dia da escola. E, por fim, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, que ele traz a seguinte questão: é possível pensar uma relação dinâmica entre ensino, pesquisa e extensão em todos os níveis da EPT? Ou se trata apenas um tema exclusivo dos cursos de nível superior? E tem essa aqui, inclusive, é uma defesa que este curso de gestão na EPT, assim como o curso de docência na EPT e de AD na EPT, trazem, né? Os autores dos projetos político-pedagógicos, eles têm uma defesa de que a articulação do tripé ensino, pesquisa e extensão, ela não deve estar presente apenas na universidade, como tradicionalmente é defendido, mas também, né, em toda instituição que desenvolve a educação profissional e tecnológica, e é sobre essa indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão que a gente vai tratar aqui também. Então, eu vou aqui por parte, eu vou trabalhar separadamente cada uma das partes, tá? E agora a gente inicia sobre a questão do currículo integrado. O currículo integrado, ele visa a superação da estrutura dual do ensino médio. Vocês devem ter estudado nas primeiras 2 ou 3 primeiras disciplinas desse curso, né, alguma visão da historicidade, uma visão da historicidade da EPT no Brasil. E um diagnóstico que vários autores trabalham é exatamente que a educação profissional e tecnológica, ao longo da sua história mais do que centenária no Brasil, acabou se estabelecendo uma estrutura dual, certo? E essa estrutura dual reproduz também, né, a dualidade do modo de produção capitalista. De alguma forma, a educação profissionalizante era vista como uma educação voltada para formar profissionais, sobretudo em atividades manuais, né? Enquanto a educação superior, a educação científica era voltada para as elites. Essa dualidade entre trabalho manual e trabalho intelectual, ou de uma educação voltada para a elite e uma educação profissional voltada para o povo, e uma educação científica voltada para a elite, que o currículo integrado pretende superar. Esta proposta do currículo integrado, parte do diagnóstico desta realidade, né, dessa estrutura dual do ensino médio e da história da EPT no Brasil, para tentar criar uma política curricular ou um tipo de currículo capaz de superar esta dualidade, né? Então, o currículo integrado, sobretudo no ensino médio, ele é aquele currículo que busca, né, aliar, integrar tanto a formação técnica profissionalizante como a formação propedêutica, científica, né, própria do ensino médio integrado, né? E também visa, obviamente, né, um duplo objetivo, tanto a formação cidadã, crítica, analítica, o desenvolvimento das capacidades intelectuais, afetivas, sociais, né, das diversas demandas dos filhos da classe trabalhadora, né, quanto também formar profissionais que sejam capazes de garantir sua sobrevivência, né, no mercado de trabalho, que esse mercado que é cada vez mais competitivo e desigual, né? Do ponto de vista teórico, como os autores dos materiais didáticos do curso são autores que têm uma linha materialista histórica e uma linha dialética, né? O método apresentado pelo materialismo histórico é um método que tenta relacionar o específico ao geral, né? Aquilo que é próprio de um contexto mais amplo, no caso da nossa sociedade, né? O modo de produção capitalista, ou em sua fase neoliberal, certo? Ao que é de mais específico da comunidade escolar, da realidade dos alunos,
do dia a dia da escola, da relação da escola com a classe trabalhadora e suas demandas. Então, essa relação entre aquilo que é específico da comunidade escolar, mas também da profissão que aquele estudante está se formando, com uma visão mais ampla, né, da sociedade da qual, ou para a qual, né, esses estudantes estão sendo formados. Então, é uma perspectiva de totalidade social, né, em que a formação cidadã, a formação crítica, se alia à formação profissional. O profissional que está sendo formado de uma escola integral e integrada, como é a proposta politécnica, né, ou voltada para a formação humana integrada, ele deve desenvolver todas as suas capacidades, inclusive aquelas políticas também, tá? É muito importante, aqui a gente está falando de currículo integrado, a gente fala mais especificamente de um tipo de oferta de ensino médio, né, que tem uma historicidade, e é uma revisão que eu trago aqui para vocês devem ter estudado esse assunto na disciplina de Trabalho e Educação 1 ou 2, né, lá no primeiro módulo. Lembrando que no final do governo Fernando Henrique Cardoso, com o avanço das propostas neoliberais de educação, havia uma tentativa de retirar do ensino médio a formação profissionalizante. Inclusive, as escolas técnicas federais, como o Cefet, começaram a partir de um decreto, de um documento oficial do governo de 97, a desestimular, inclusive fechar, né, propostas onde você tivesse ensino médio, né, com a formação profissional. Só a partir de 2004, já com o governo um pouco mais alinhado, uma perspectiva mais progressista de educação, é trazido o decreto, que é esse decreto que eu apresento para vocês em tela, o decreto número 5.154, de 23 de julho de 2004. Nesse decreto, né, regulamenta a LDB, o artigo 36 da LDB, e estabelece diretrizes da educação nacional e dá outras providências. Na prática, e aqui eu trago o artigo 4º, ele devolve ao ensino médio a possibilidade de desenvolvimento de uma formação dupla, tanto da formação propedêutica, científica, da formação geral, quanto da formação técnica, né? E aí, inclusive, define um novo conceito, que é a ideia justamente do ensino médio integrado, né? A articulação entre a educação profissional e técnica de nível médio e o ensino médio dá-se de diversas formas. E a forma que a gente está trabalhando aqui é a forma integrada, né, oferece somente a quem já tem concluído o ensino fundamental, né, e a habilitação dela é dupla. O aluno que é aluno do ensino médio integrado, eles têm um único diploma, e esse diploma é tanto de conclusão do ensino médio, quanto o diploma ali da formação profissional a qual ele está habilitado, né? Existem outras formas também, a concomitante, que é ofertada por duas instituições diferentes, mas aquela que avança maior, que é o modelo que a gente defende de currículo integrado, é justamente esse currículo único, né? E não um currículo dual, como alguns, inclusive depois de 2017, com as reformas do ensino médio e com os governos Temer e o governo Bolsonaro, a gente viu um avanço do desestímulo a essa proposta de organização curricular, né? Por outras, seja por uma forma concomitante, onde a escola, sobretudo as instituições estaduais, ofereceriam um ensino médio, e alguma instituição, muitas vezes particular, ofereciam, né, o ensino profissional. Então, estou trazendo aqui, eu acho que vocês já devem ter desenvolvido esse estudo lá atrás em outra disciplina, mas é importante a gente estar trabalhando aqui com a ideia de currículo integrado como uma proposta curricular que tem previsão em lei, inclusive dentro da LDB e através desse decreto aqui, tá? Mas o currículo integrado, ele não é apenas uma forma de oferta do ensino médio, ele também carrega, porque não basta você colocar o ensino profissionalizante junto ao ensino médio, se você não desenvolve alguns princípios, né? E o autor, ele traz alguns princípios importantes. O primeiro que ele diz é que o currículo integrado não se resume à interdisciplinaridade. Embora a interdisciplinaridade seja importante, o diálogo entre as disciplinas, que esta interdisciplinaridade é importante, a integração curricular, ela é algo que é um passo além da interdisciplinaridade.
né? Sobretudo, a integração entre as disciplinas os componentes curriculares da parte propedêutica, da formação geral, com os componentes curriculares da parte técnica. A proposta do currículo integrado, e isso é muito difícil de executar na prática, porque, às vezes, inclusive, é uma questão de formação, né? É que tanto que o professor da formação geral seja capaz de trabalhar elementos da formação profissional, e o professor da formação profissional seja capaz de desenvolver elementos da formação geral, né? Por isso que, e aí o papel da gestão escolar nesta organização é fundamental, né? Então, não basta, geralmente a gente trabalha com interdisciplinaridade, com disciplinas afins. O currículo integrado, ele observa que cada parte do currículo, cada disciplina compõe um todo, e cada disciplina deve desenvolver, né, habilidades, enfim, desenvolver um conjunto de atividades para desenvolver esse todo. Um outro elemento importante é o foco, a centralidade da ciência. E isso daqui é uma contraposição importante, porque desde 2017, com as reformas do ensino médio, as várias legislações, ou pelo menos diretrizes desenvolvidas no governo Bolsonaro e Temer, houve uma visão de que o ensino básico bastava desenvolver habilidades e competências, né, e que a disciplina ela era secundária para o desenvolvimento dessas habilidades de competência. Inclusive, se expandiu um monte de disciplinas que pouco tem de científico. Na proposta integrada, a ciência ela é o centro da articulação entre as diferentes disciplinas, né? Por isso que a gente defende uma formação geral forte, com aquelas disciplinas, hoje são 12, houve a nova reforma do ensino médio, isso que trouxe a obrigatoriedade de 12 componentes curriculares, e também o próprio desenvolvimento profissional, a própria parte técnica profissionalizante, ela também tem que ser baseada em fundamentos científicos, né? Por isso que é importante, né? Nem todas as pessoas são capacitadas para trabalhar, seja na gestão, seja na docência, né? Uma vez que é importante você articular diferentes conhecimentos, não basta apenas ter uma noção do mercado de trabalho, uma noção técnica, mas também tem que ter capacidades didáticas para desenvolver o currículo e, sobretudo, científica. E, por fim, o currículo integrado, né, é muito importante porque, acabei de dizer, um dos desafios de você formar o currículo integrado é você ser capaz, da escola ser capaz de todas as unidades curriculares, todos os componentes curriculares, de funcionar de forma integrada, na mesma direção. Então, todos os componentes curriculares, eles devem trabalhar para o desenvolvimento único, né, da formação integral humana. Mas isso só pode acontecer, né, com a formação continuada dos docentes, né, sejam os licenciados, sejam não licenciados, sejam os engenheiros e bacharéis que compõem a parte técnica, mas também de planejamento coletivo. E este aqui é um dos desafios que nós temos, e o papel da gestão é muito importante para propiciar, né, e essa é uma luta histórica dos profissionais da educação, professores e gestores, a formação continuada, né, para os professores e também momentos de planejamento, né, uma vez que, inclusive, na LDB prevê que pelo menos um terço das atividades docentes devem ser reservadas a atividades de planejamento, inclusive planejamento coletivo, tá? Bom, gente, agora eu vou falar, passando aqui para o segundo desses eixos, que é a participação popular com a auto-organização coletiva, certo? Dá muito trabalho, né? A democracia é um regime é um sistema político que exige muito das pessoas que fazem parte, dos seus cidadãos, né? Uma escola como um organismo coletivo e funcionando a partir dos princípios da gestão democrática, também é complexo essa organização coletiva, né? Mas ela tem rendido frutos, né, pelas experiências, como funciona, muito superiores àquele modelo de gestão autocrático, onde um determinado gestor
conhecedor de todas as coisas, consegue definir o que todo mundo deve fazer e que os integrantes daquela comunidade não têm nenhum tipo de voz e vez. Então, a proposta, de acordo com os princípios da democracia participativa, da gestão democrática, é de que você tenha, primeiro, um elemento de caráter de classe da educação, a compreensão de que o professor é um trabalhador, e como trabalhador, ele tem a defesa da classe trabalhadora como um dos seus horizontes de luta, mas não apenas da classe trabalhadora, e sim da categoria do professor. Então, esse elemento, essa concepção, essa consciência de classe fundamental. O desenho administrativo, né, e as instâncias decisórias da instituição devem passar pelo trabalhador no centro das decisões, seja o professor, seja os técnicos administrativos e educação, participar de uma comunidade educacional poder ter voz ativa dentro dessa comunidade, né? E participação popular é igual à auto-organização coletiva, ou seja, a ideia de que a escola tenha capacidade de gerir seus recursos e tenha, né, em grande parte das suas decisões sejam desenvolvidas pela própria comunidade. Por isso que é importante não apenas a escola se relacionar, desenvolver essa auto-organização, como ela ser capaz também de incorporar a comunidade, né, dialogar com os movimentos sociais, abrir espaço para a organização dos estudantes, para pais, etc. E esses são elementos importantes, você já deve ter estudado em outras disciplinas, os princípios da gestão democrática. Tá? O autor ele traz aqui uma proposta, né, ou pelo menos demonstra os níveis de tomada de decisão, né, porque a gente está falando de gestão da escola politécnica, certo? E essa proposta aqui ela é baseada numa visão de democracia participativa, né? E essa visão, e já existem vários exemplos de democracia participativa nos movimentos sociais, há alguns governos municipais e estaduais que desenvolveram algum tipo de experiência nesse sentido, tá? Então, um primeiro ponto importante para discutir essas experiências participativas no âmbito escolar, no âmbito da gestão escolar, é de que não há esfera exclusivamente administrativa, apartada, dissociada, separada do processo pedagógico. Todo elemento que ocorre dentro da escola, ele, por mais técnico que ele seja, ele também é pedagógico. Né? E os níveis de decisão, e um outro elemento também de uma proposta da democracia participativa, da gestão democrática, é que é necessário que você tenha uma incorporação dos diferentes atores da escola nos processos de decisão. Não apenas eles participam no desenvolvimento das atividades, mas que também eles tenham voz e voto e vez e participem das principais tomadas de decisão. E aqui eles trazem, o autor traz, inclusive, 4 níveis, né, novamente, né, com algumas experiências de democracia participativa. Né? E daqui ele tem o primeiro nível, que seria o nível mais importante, o último nível, o nível de decisão máxima de uma instituição, que são aquelas de decisões de assembleias, onde todo mundo que participa da comunidade escolar, pais, estudantes, professores, funcionários, direção, todos participam desse processo. Esse é um momento onde você discute aquelas questões chaves da escola. Por exemplo, um exemplo que pode ser dado para uma discussão no âmbito da Assembleia é a adoção de um determinado calendário, certo? Enfim, o entendimento de decisões ali que pode contemplar toda a vida de todo mundo. Um outro nível é a representação por categoria. Nos institutos federais, pelo menos no meu instituto, a gente trabalha com a ideia de conselho de campus, onde o presidente dentro do conselho é o diretor do campus, mas você tem, além de elementos ali da gestão, coordenador de ensino, de pesquisa, né, de extensão e os próprios diretores, você também tem representantes docentes, de pais, de estudantes, da sociedade civil, né? E nesse momento, eu posso aqui falar, por exemplo, do Conselho de Campos, que hoje ele tem muito um caráter construtivo, mas ali a gente discute vários elementos,
né, desde questões orçamentárias, né, a organização do calendário, algumas dificuldades e regulamentações internas. Então, a gente sempre é chamado para discutir isso. Eu falo a gente porque já há algum tempo eu sou representante docente dentro desse nível de tomada de decisão. Claro, um nível que é mais tradicional e que é muito importante é a própria equipe diretiva, né, que é o conjunto de trabalhadores, preferencialmente, ou pelo menos a gente defende dentro de uma perspectiva da gestão democrática, que sejam educadores, que fazem parte do corpo da escola e que sejam eleitos, e claro, que tenham as capacidades também técnicas para serem gestores, mas que sejam, que passem por processo de eleito, e que esta equipe diretiva seja capaz, inclusive, de dialogar com os demais níveis. E no quarto nível, uma série de representações, certo? E eu acho fundamental que essas representações, elas baixem para o nível dos estudantes, né? Representante de turma, né? De curso, DCEs, CEs, grêmios estudantis. Então, aqui são níveis de democracia participativa propostos para que uma escola ela seja capaz de tomar a sua própria decisão em diferentes níveis. Tá? Eu já disse para vocês, aqui é só para lembrar, não vou retomar aqui, que um exemplo de participação popular como auto-organização coletiva, ou pelo menos um dos eixos que é a escola politécnica, ela receber as demandas da população, da comunidade, do movimento social, é exatamente aquela proposta de criação do Campus Quilombo, né, no IFNMG, no Instituto Federal do Norte de Minas, que é, inclusive, a matéria do trabalho de vocês, da atividade de vocês. Vocês perceberem imaginem, a gestão do campo, gestão do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, conseguiu mobilizar seu corpo técnico, seus pesquisadores, o pessoal da extensão, para organizar um diálogo com os movimentos sociais, sobretudo quilombola, mas também para fazer determinadas pesquisas e conseguir fazer um levantamento de uma instituição que não apenas era uma instituição voltada para essas comunidades, mas feitas por esta comunidade. Então, eu acho que, pelo menos, a proposta de criação que está materializada no documento que vocês estão lendo para a primeira atividade é um exemplo como essa questão da auto-organização coletiva e da participação popular pode render bons frutos para a educação profissional e tecnológica. Bom, pessoal, então, daqui dos eixos, eu vou aqui encerrar essa parte, trazendo esse elemento, né, da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Na verdade, um currículo integrado, ele deve tentar integrar em as diferentes dimensões da educação, né? Integrar trabalho manual a trabalho intelectual, o trabalhador, o profissional, ele tem que desenvolver suas capacidades cognitivas, né? Isso que o capitalismo faz, de fragmentar, de estabelecer uma estrutura dual, de separar trabalho manual do trabalho intelectual. A proposta de integração vai na contramão, como já disse. Relacionar, desenvolver técnica, ciência, conhecimento científico, de todos os modos, conhecimento científico e aplicado, né, à técnica. Relacionar, que aqui são os eixos da educação profissional e tecnológica, que você já deve ter estudado, o trabalho, né, como princípio pedagógico, a ciência e a cultura, relacionar prática e teoria, e também integrar ensino, pesquisa e extensão. E aqui é muito importante, antes de eu começar a falar de outros elementos da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, é que, claro que a gente está muito acostumado, quem veio de universidade pública, que você tem lá os programas de pesquisa, como, por exemplo, o PIBIC, tem um programa de extensão, o PIBEX, né, e você tem a própria ensino ali, como se fossem três coisas que só se fizesse pesquisa a partir daquilo, só se fizesse extensão daquela forma e ensino do mesmo jeito. Aqui é muito importante que a gente amplie um pouquinho mais a nossa visão do que é ensino, do que é pesquisa, do que é extensão, e de como se relacionar. Todas as instituições escolares devem relacionar ensino, pesquisa e extensão. O ensino a gente conhece, a gente sabe, é aquilo que é primário numa instituição escolar, que é a relação de ensino-aprendizado mediado pelo professor. Agora, a pesquisa não é apenas a pesquisa científica de autodesenvolvimento, e com vários recursos desenvolvidos na sala de aula. A pesquisa ela é desenvolvida pelas instituições universitárias. A pesquisa
ela é um procedimento que deve ser incorporado ao docente. Por isso que, assim como o Pedro Demo, eu defendo, acho pertinente a gente trabalhar com a noção de professor pesquisador, né? E o professor pesquisador é aquele que pesquisa para trabalhar em sala de aula, mas também que ensina os alunos a desenvolverem habilidades de pesquisas, que tragam problemas e que permitam aos estudantes também, a partir da pesquisa, construir conhecimento. E a extensão, as escolas, de alguma forma, já fazem, mal ou bem, alguma atividade de extensão, é levar este conhecimento para a comunidade. Então, por exemplo, uma feira de ciência é uma atividade extensionista. Agora, claro, quanto mais sofisticado e mais desenvolvido for o trabalho de articulação entre ensino, pesquisa e extensão, melhor serão os seus resultados, é isso que a gente está defendendo aqui, tá? Aqui, pessoal, estou trazendo esse guia indissociável entre ensino, pesquisa e extensão. Aqui é uma recomendação que tem no material didático, é um trabalho fruto do mestrado em docência da EPT, certo? E ele é um produto educacional, certo? E ele vai trazer alguns elementos para você visualizar essa indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão, certo? Aqui ele está trazendo uma figura 1, aqui a integração na prática pedagógica, né? Como que dentro da prática pedagógica, dentro da sua realidade, da realidade de ensino do professor, é possível relacionar ensino, pesquisa e extensão, né? E ele traz alguns elementos. Primeiro, o conteúdo ele deve ter uma utilidade social, né? Esse conteúdo ele deve ampliar a compreensão de suas realidades específicas. Então, por mais abrangente que seja o conteúdo, ele pode trazer para a realidade prática dos estudantes. É necessário relacionar aquelas necessidades específicas, práticas, imediatas do estudante a uma totalidade social. E formar o indivíduo para trabalhar, viver coletivamente, aqui é um âmbito mais ético, certo? Esta é a ideia de integração. Então, a pesquisa ela pode estar dentro da sala de aula. Do ponto de vista da atividade extensionista, né, tem alguns elementos importantes, né, a interdisciplinaridade, né, o desenvolvimento de competências científicas, por isso que a centralidade da ciência, né, o desenvolvimento de tecnologias, ou de aprendizado tecnológico, ou desenvolvimento de tecnologia, o âmbito cultural, que nossas escolas, de maneira geral, acho que a gente tem muito a aprender e a desenvolver ainda mais, abrir mais espaço para a arte e para a cultura nas escolas, porque esse é um espaço que tem uma vocação extensionista, né? E a proposta política educacional da escola, né? Tudo isso de forma interrelacionada, tá bom? Aí aqui o guia, ele traz um roteiro, um pequeno roteiro para pensar dentro da sala de aula, dentro da sua atividade escolar, né? Como que desenvolver essa indissociabilidade desse tripé ensino, pesquisa e extensão, né? Primeiro, iniciar através dos problemas de prática social, a partir do conhecimento do aluno, ou seja, tentar encontrar um problema que mobiliza os alunos, que desperta o interesse dos alunos, geralmente relacionando a própria existência dele. Conhecimento produzido é sistematizado através dos conhecimentos disciplinares, né? Então, a ciência ela vai apresentar instrumentos para tentar responder aquelas questões levantadas na etapa anterior. O contato direto com o problema, processo, o fato promove um momento de identificar a necessidade de aprender novos conhecimentos. Então, a disciplina, a ciência, ela vai contribuindo nesse desenvolvimento, né, e criando novos problemas e novos desafios para os alunos desafiarem. Em uma relação dialógica, estudante e professor sistematizam o problema, sendo os alunos propositores e os docentes condutores do processo. E a avaliação é pensar com finalidade formativa, que é a avaliação formativa e não apenas quantitativa, né? Ou seja, a avaliação formativa é aquela que se preocupa na formação do estudante e de como, em cada etapa do processo de articulação entre ensino, pesquisa e extensão, o estudante conseguiu aprender, né, um tipo de aprendizado significativo, tá bom? Então, em geral, essa tela aqui, ela traz esses elementos, esses eixos aqui, né? Essa é uma tela que se baseia também lá no material didático do curso de vocês, e que está mostrando aqui que deve haver uma gestão integral, né? Porque a grande questão para a gestão aqui é como que permitir, né, o desenvolvimento do currículo integrado, né, a capacidade das diferentes disciplinas técnicas da formação geral dialogarem e estarem formando
um profissional com diferentes capacidades, um cidadão também, então esse elemento, então como que e para isso o planejamento e a formação continuada é fundamental, ao pilar 1. No pilar 2, essa questão da auto-organização e da participação popular, da relação com os movimentos sociais, com a comunidade, né, e da própria gestão da escola, de uma gestão participativa. E o terceiro pilar, que aí já tem mais a ver com a gestão dos recursos, do processo educacional, a gestão permitir que os professores e os diferentes agentes dentro da escola consigam desenvolver a articulação, né, entre ensino e pesquisa e extensão. Esses são os 3 pilares, né, dessa escola EPT. A partir de agora, pessoal, vou trazer para vocês alguns exemplos de como aqueles eixos que eu estava colocando aqui para vocês, esses pilares aqui, como que eles podem ser colocados na prática. O primeiro exemplo que eu trago está dizendo lá está sendo exposto lá no material didático também no capítulo 3, né? E aqui ele está dando o exemplo que ele dá numa região onde é bastante forte o cultivo do café, né? E aí está se formando a escola profissional e tecnológica, que tenta incorporar essa proposta de uma escola integral integrada, né? Como que essa escola tentaria desenvolver atividades que permitisse, né, a articulação entre a extensão, a pesquisa e o ensino, né? E aqui ele mostra aqui um mapa mental que ele vai trazer a extensão, a relação dialógica com os trabalhadores, com os movimentos sociais, com a comunidade. Essa relação ela deve ser de mão dupla. Você deve ir para a comunidade para aprender com ela, para escutar ela, para recolher as demandas dela, assim como foi feito, por exemplo, na proposta quilombola, mas também ao contrário, você deve levar a comunidade, você deve receber a comunidade para aprender com ela, mas também a ideia de uma escola integrada é que também ela seja capaz de levar conhecimento para a comunidade, certo? A pesquisa, essa pesquisa ela pode ser desenvolvida em diferentes níveis, desde programas de incentivo à iniciação científica, até mesmo dentro da sala de aula, como, né, um princípio educativo. E, por fim, o ensino, né? E o ensino que ele deve observar as diferentes dimensões da educação profissional e tecnológica. Então, se fosse esse princípio do cultivo do café, né? Certamente ele iria ser feito algum curso que se relacionasse com o curso de agropecuária, que se relacionasse com isso. Dentro da escola, poderia ser ir aos trabalhadores aprender as técnicas, as tecnologias, ou a escola propor formação, né, técnica para esses trabalhadores, né? Um conjunto de profissionais desenvolveriam pesquisas para melhorar o cultivo, a safra do café, e o ensino articularia tudo isso. Esse é o primeiro exemplo que está lá no material didático. Um segundo exemplo, agora eu vou trazer um pouquinho para mim, porque aí, como professor, e é claro, um professor de história, eu estou trazendo aqui um exemplo que eu recentemente fiz. Na verdade, esse foi um projeto que eu desenvolvi desde o começo do ano, com uma turma de terceiro ano do curso de informática. Essa turma do curso de informática, eu fui professor deles no primeiro, no segundo e no terceiro. E a primeira coisa que eu percebi nesta turma, especificamente, era que era uma turma muito atenta às tecnologias, né, audiovisuais, tinha muitos alunos com essas capacidades, né? E no finalzinho no segundo bimestre, né, que a gente funciona como semestre, na última parte, eu tive uma proposta, na verdade, o ano todo, na disciplina de terceiro ano, era fazer, né, a história do cinema. Eles conheceram a história contemporânea através do cinema. Após isso, eles começaram a produzir alguns filmes, né, uma proposta ali que eu trouxe para eles produzirem, e aí a gente construiu um projeto de extensão. O que é esse projeto de extensão? A gente é um projeto de pesquisa e um projeto de extensão. Projeto de pesquisa que a gente iria fazer o levantamento, né, da história do Cine Recreio. O Cine Recreio é um espaço, um cinema na cidade de Floresta, que existe desde os anos 60, estava há mais de 10 anos fechado. E, recentemente, abriu, em junho deste ano, reabriu o coletivo Bucaneiros,
né, representado por esses dois aqui, pela Rebeca e pelo Patrick, eles abriram, fizeram a reforma e está funcionando novamente. Então, como uma proposta de pesquisa, a gente começou a fazer levantamentos de documentos, entrevistas, inclusive eu fiz treinamento com eles na metodologia de história oral. A partir daí, e também levantamento de pessoas que poderiam dar entrevista, a partir daí, a gente começou a desenvolver, né, um roteiro, né, como que a gente poderia fazer essa história, e a gente decidiu fazer um documentário. Levei dois amigos meus do cinema para fazer uma oficina de produção audiovisual e edição. Eles desenvolveram as habilidades deles nisso, na âmbito disso, e após isso os alunos começaram a fazer a gravação do filme. A história é um pouquinho grande, porque já agora, neste semestre, né, a gente conseguiu até agosto finalizar a primeira parte de todas as gravações do levantamento documental e a primeira versão do filme. Só que eu abri um projeto integrador para a gente fazer a conclusão do filme e o lançamento do filme. Então, a gente concluiu o filme agora em setembro, neste projeto integrador nesse ano, né, entre setembro e outubro, né, e agora, na semana retrasada, 15 dias atrás, a gente fez o lançamento e fizemos uma organização de um evento. E todo o evento, com divulgação, com organização totalmente feito pelos alunos. Notem, essa é uma atividade que eu gostaria de trazer para vocês, né, porque ela tem todos os elementos e claro, do ponto de vista da gestão, é muito importante, porque só foi possível fazer isso porque, primeiro, a instituição onde eu trabalho permitiu, deu os recursos necessários, existe todo um programa de incentivo à arte e cultura no Instituto Federal, e também há alguns mecanismos de currículo integrado que eu pude mobilizar, né? Eu pude mobilizar a própria disciplina de história com eles, para trabalhar com a questão do cinema na história, né, que é um currículo um pouco mais aberto, mas eu pude utilizar, por exemplo, um projeto integrador para eles fazerem a finalização, né? Houve também necessidade de recursos para poder, não muito, mas algum recurso para financiar, tanto trazer os colegas técnicos, né, para cá, para eles poderem dar as oficinas para os alunos, como também o próprio evento contou com algum tipo de recurso. Isso a gestão foi muito importante por ter permitido o desenvolvimento da criatividade, né? Toda a atividade dentro da sala de aula, todas as decisões foram feitas de forma coletiva, os alunos. O meu trabalho foi o de organização e de mediação, né? Então, todas as etapas de todo o processo, quem foram os autores foram os alunos que fizeram. Inclusive, essa capa aqui que ficou bem bonita, né? E aqui eu mostro algumas imagens, né? Imagem da estreia, que foram eles que fizeram, eles que organizaram também. Tá? Então, aqui eu trago vários elementos, inclusive da integração entre ensino, né, que partiu de atividade de ensino, se desdobrou na atividade de pesquisa, porque para levantar a história do Cine Recreio, as testemunhas, os documentos, foi necessária a pesquisa, e a produção de audiovisual, e depois o evento de lançamento, se tornou essa parte extensionista, além do diálogo com o coletivo Bucaneiros, que é parte da comunidade florestana, e que passou a fazer parte do Instituto Federal. Então, eu acho que essa aqui é uma boa experiência para mostrar como esses fundamentos da educação profissional tecnológica integral e integrada se relacionam com algumas decisões didáticas, pedagógicas, que eu estou falando como docente, mas também, né, como isso é permitido pela estrutura organizacional da instituição e também pela decisão dos gestores de viabilizar e de permitir que esse tipo de atividade ocorra dentro dessa instituição. Um terceiro exemplo é exatamente aquela que vocês vão fazer, aqui já encaminhando para o final, vão fazer na segunda atividade. Gente, eu trago para vocês na segunda atividade, já falando aqui o que vai ser a segunda atividade, que vai estar disponível para vocês a partir do dia 18, tá? Depois de amanhã. Vou trazer para vocês aqui um livro, né, que levantou um conjunto de experiências no Instituto Federal do Paraná, no campus Jacarezinho. E por que eu gostaria de trazer esse livro, né? Esse livro ele vai mostrar como também tem muitas atividades, diferentes disciplinas aqui dentro. Mas o mais importante é visualizar que quando uma instituição ela consegue trabalhar com coesão,
com a visão de currículo integrado, articulando as diferentes partes da escola, profissionais, alunos, comunidade, né? E também procurando relacionar a pesquisa, ensino e extensão, como que essa escola ela acaba desenvolvendo muitas atividades. Então, esse livro é escrito por professores do campus Jacarezinho e tem várias atividades aqui que eles foram desenvolvendo e mostra um pouco na prática, né? Como que é essa organização, né? Porque é óbvio que o livro ele vai estar mostrando que os professores desenvolveram, mas sem uma gestão preocupada em incentivar essas diferentes atividades, dificilmente, né, essas experiências teriam sido desenvolvidas e, consequentemente, escritas em livros, tá? É muito interessante, aqui até trago um sumário, tem bem mais capítulos, e a gente vai trabalhar com esta atividade, esta experiência na atividade 2. E agora eu parto, já que eu já estou caminhando para o final, tá, pessoal? E aqui eu vou anunciar essa segunda atividade. Essa segunda atividade, vocês vão, na prática, bem simples, tá? Vocês vão escolher um dos capítulos desse livro, fazer a leitura desse capítulo, fazer um resumo e relacionar, né, aquele capítulo, aquela atividade, de aos conceitos de currículo integrado, que é isso que eu estava explicando para vocês, e aqui eu já deixo especificada a página 15 do material didático, ou seja, como aquela atividade que vocês resumiram se relaciona com o currículo integrado, e também como ela relaciona a pesquisa, ensino e extensão. E, por fim, vocês vão elaborar uma breve conclusão, avaliando essa experiência, né, como que essa escola desenvolveu atividades politécnica integral e integrada. Então, vocês, no geral, vocês vão pegar um capítulo desse livro, fazer a leitura, fazer um resumo do relato de experiência, certo? Um resumo pequeno, não precisa ser grande. Depois, vocês vão fazer duas análises, né? Como que aquela experiência se relaciona com o currículo integrado e como pôs em prática a relação pesquisa e extensão. Por fim, vocês vão elaborar uma conclusão, né, de uma conclusão sistematizando, mostrando como essa experiência promoveu uma EPT politécnica integral e integrada, ok? Essa vai ser uma atividade em texto, vocês podem fazer esses textos em tópico, com um texto direto, eu imagino que aí vocês precisam de 4, 5, 7 parágrafos, no máximo de 4, 7 parágrafos, para vocês desenvolverem isso daqui, tá? Enfim, eu acho bastante importante que vocês tenham contato com essas diferentes atividades, porque aí dá para visualizar quais são os objetivos da escola, da gestão da escola profissional e tecnológica que nós queremos. E o que a gestão pode permitir, né, pode gerir em termos de educação profissional e tecnológica integral e integrada, tá? É óbvio que todos os detalhes das questões, né, os critérios, o passo a passo, vai estar lá, os tutores, eles podem ajudar vocês a explicar direitinho, tá? Mas aqui é esse o elemento principal dessa atividade, da segunda atividade, tá bom? Gente, basicamente a segunda atividade vocês vão fazer com um dos capítulos do livro o que eu fiz agora relatando para vocês, né, com essa experiência que eu tive, tá bom? Vão resumir, vão relacionar a questão do currículo integral e da relação pesquisa e extensão, e, por fim, vocês fazem uma conclusão observando em que medida esse capítulo, aquela atividade, contribuiu para a formação da escola integral e integrada. Então, pessoal, esta segunda atividade, a gente já tem aqui 50 minutos de aula, como eu prometi para vocês, seria entre 45 e 50 minutos. Eu agradeço a aula, vou voltar aqui para a tela de abertura, tá? Vou voltar aqui para a tela de abertura, vou encerrar o compartilhamento. Pronto. Bom, obrigado, Gabriel. Agora que eu estou lhe vendo, agora eu não tinha visto ainda. Gente, temos um número interessante de pessoas. Aí eu vou liberar aqui o microfone e eu pediria para meus colegas tutores. Um minuto.
Só um minutinho, tá? Só para eu liberar aqui o microfone. Bom, tá liberado. Então, primeiro, como na aula passada, eu acho que tem muitas ideias, algumas coisas, os seus colegas tutores anotaram alguma pergunta no chat, falar, e posteriormente, se algum aluno quiser tirar alguma dúvida, propor alguma questão, também levantar o dedinho aqui para eu passar a palavra. No chat tem alguma questão? Oi, professor Robson. Não, no chat não foi registrado nenhum questionamento. Obrigado. Eu só vou, antes de passar a palavra, por favor, gente, pode. A Cláudia falou que tem uma pergunta, né? Você quer falar, Cláudia? Você quer falar ou quer escrever, Cláudia? Pode Oi, abrir. professor, é mais rapidinho falar, né? Tudo bom? Tudo bem, Cláudia. Então, boa noite ao senhor, aos colegas. Eu falo de Jacobina, aqui na Bahia, e Eu estou morando, aqui em Chapada Diamantina. eu sei, estou morando com uma pessoa de Jacobina, inclusive. Ah, muito bom. Então, eu sou coordenadora pedagógica de um CETEP, né? Uhum. E então, a educação profissional é um grande desafio, um enorme desafio. O material que foi disponibilizado sobre a experiência, né, da implantação do IF lá, do IF Quilombo em Nova Minas, não é isso? Uhum. Muito interessante, muito mesmo. E eu acabei de ingressar no mestrado, né? Também eu não consigo me desvincular da discussão dentro da educação profissional. E aí me chamou a atenção quando o senhor colocou sobre esse material, acho que é da Andressa, né? Que foi a dissertação de mestrado dela, de interdisciplinaridade, mas se não dissociando da pesquisa e da extensão, né? Isso. Então, primeiro, esse material você conseguiria disponibilizar para a gente, porque eu achei muito interessante. Deixa eu entender qual é o material que você está falando. É que o senhor projetou aí, falando da dissertação de mestrado, acho que é a Andressa. Ah, sim. Guia indissociável de ensino, pesquisa e extensão, né? Ele já está disponível dentro do material, acho que na página maravilha. 14, tem um linkzinho que já vai direto para ele, tá? Ah, maravilha. No próprio material didático, acho que é na página 14, eu acho que é na página, não, 16 a 17, tá bom? Certo, material didático, né? E aí, então é só comentar que é um grande desafio. Eu estou desde 2019 na educação profissional e é extremamente difícil a gente conseguir conciliar e trazer o professor para esse lugar de discussão, que é na formação básica, para o professor que está nas disciplinas técnicas, para que quem está na disciplina técnica traga essa discussão da formação inicial, da formação básica e vice-versa, né? E como o papel do gestor faz toda a diferença. E aí, te ouvindo, eu cheguei à conclusão de que, assim, a grande dificuldade para mim não tem sido nem os professores, né? E talvez a estrutura também comprometa, mas é essa disponibilidade da gestão, de quem está à frente, né, de um CETEP, de um Instituto Federal, não sei, tornar possível esse trabalho, né? Essa experiência que foi apresentada, né, de Jacarezinho. E é um caminho para a gente trazer os nossos estudantes para um maior nível de engajamento, para eles compreenderem que não são coisas deslocadas de uma da outra, da realidade. Eu trabalho na escola com 1.350 alunos, 3 turnos, enfim. Então, eu vou acessar o material e eu só queria compartilhar realmente, porque a aula foi muito boa. Ontem eu desenvolvi uma atividade muito bacana, me obrigou a ler, no bom sentido, né? A ler o material, e assim, eu sou muito grata. Depois que eu terminar essa pós, se eu conseguir fazer a EAD na educação profissional, porque é um movimento importantíssimo, pelo menos eu entendo assim, para que a gente consiga um pouco mais de justiça social nesse país, né? Então, obrigada pela escuta, é isso. Eu vou acessar o material. Perfeitamente, fico muito feliz em receber este tipo de fala, porque eles compartilham. Inclusive, uma das coisas que me mantém, eu nunca tive relação com a educação à distância, até por um tempo, uma certa desconfiança, mas o que me manteve interessado em participar de todos os cursos de docência, desde gestão e o de EAD, é
experiência nacional da educação profissional e tecnológica. Cláudia está trazendo um exemplo dela, de Jacobina, e a gente tem vários. Quando eu leio o trabalho de vocês, nas diferentes disciplinas que eu pude participar, é como se eu conseguisse visualizar. E, claro, o trabalho da gente aqui é apontar teoricamente aquilo que a gente luta e também reconhecer as dificuldades e os desafios para a gente poder enfrentar, né? E, sem dúvida alguma, esse é um dos desafios maiores, né, de relacionar área formação geral com formação propedêutica. Eu acho que, inclusive, a própria formação dos professores dificulta nisso, mas não só isso. Eu sei que em boa parte das escolas, das redes estaduais, que oferecem ensino profissionalizante integrado ao médico, os profissionais da parte técnica, eles não têm nenhum contrato com a rede estadual, eles são contratados com a rede, por uma empresa terceirizada ou por uma organização social, o que faz com que eles basicamente acabam não fazendo parte do dia a dia da escola, dificultando inclusive o planejamento, eles são meio que horistas, isso acontece, por exemplo, no estado do Ceará, e isso dificulta mais, né? Pronto. Outra coisa que dificulta é justamente, né, algumas redes ainda observam o professor apenas como aquele que dá aula, né, e tem pouco espaço para planejamento, né, e além disso, os próprios planos. A gente pode falar de várias situações, eu falo muito como professor, porque é óbvio que apesar de ter uma ou outra experiência de gestão, a minha maior experiência é como professor. Então, eu estou olhando por cima como coordenador de curso, interessado nos debates de gestão, né? E aí essa parte da gestão é isso, é como possibilitar, né, permitir que a educação aconteça. Eu acho que a Cláudia foi muito feliz nos comentários dela. Pessoal, tem mais alguém que gostaria de tecer algum comentário? São sempre muito pertinentes e muito educativos, tá? Os comentários de vocês. Exatamente isso. Como que essa estrutura desigual, e muitas vezes perversas, mas mesmo assim elas têm brecha, e como que essas brechas possam ser utilizadas não para fins burocráticos, que infelizmente muitas vezes a gestão ela acaba se tornando um fim em si mesmo, né? E não um meio para se desenvolver a educação. E, às vezes, a gestão acaba se perdendo na parte burocrática e não permite aquilo que deveria ser o grande objetivo dela, que é o desenvolvimento da formação integrada, certo? Mais alguém gostaria de colocar algum ponto? Antes de desligar aqui, encerrar a aula, de nada, Cláudia. Eu gostaria só, novamente, na semana que vem, nós teremos nossa terceira aula síncrona, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho mais de planejamento estratégico, etc. Sejam bem-vindos. Eu sei que é no dia 23, antevéspera de Natal, mas a gente faz esse esforcinho. Agora, gostaria de deixar registrado, isso é o mais importante. Tentem, na medida do possível, eu sei que todos aqui estamos no final do semestre muito cansativo, atender aos prazos, porque essas duas primeiras atividades, elas são um pouco mais complexas, mas se vocês conseguirem fazer essas duas atividades, a primeira que está encerrando amanhã e a segunda que se encerra no dia 27, vocês terão um pouquinho mais de descanso, porque a terceira atividade é uma atividade um pouquinho mais simples, né? E aí a gente consegue concluir da melhor forma essa disciplina, tá? Pessoal, forte abraço a todo mundo e até semana que vem para a nossa terceira e última aula síncrona, tá? Nós não teremos 4 aulas síncronas essa disciplina. Forte abraço e vou aqui finalizar a aula.